Olá, meus amigos tricolores, como vamos? Bom, não muito bem, né? Depois da derrota, né, contra o Flamengo. Vou falar sobre isso e muito mais, mas antes gostaria que vocês, quem não for inscrito, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, dê like no vídeo e compartilhe esse vídeo com outros amigos tricolores, ok? Então vamos lá para a minha análise, né, do jogo de ontem, né, do Fluminense contra o Flamengo. Bom, o Fluminense, ele, ao meu ver e ao ver de várias outras analistas que eu tive cuidado de ver para ver se a minha opinião estava batendo com a de todo mundo ou se era diferente das outras. O Fluminense, ele jogou, vamos dizer assim, vamos dividir primeiro e segundo tempo, tá? Primeiro tempo, o Fluminense jogou melhor do que o Flamengo até os 28, 30 minutos, tá? Não é que o Flamengo não estava vindo para cima da gente, até estava vindo, mas logo aos 9 minutos, né? O Fluminense, na verdade o Cano, houve uma cobrança no escanteio e alguém rebateu, que eu não lembro quem, né? Não sei se foi o goleiro, acho que não, alguém tentou chutar a gol e houve um rebateiro, e aí o Cano estava bem posicionado, como sempre, e fez o gol dele, né? É o quarto gol do Cano no Flamengo, nos últimos jogos, né? Então, e o 19º gol dele no ano, então nosso artilheiro aí, tá? Bom, mas o Fluminense não parou por aí, como falei, até os 29 minutos, o Fluminense estava indo para cima, tá? Estava martelando lá e a gente ainda não tinha conseguido fazer o segundo gol, mas chegamos quase. O problema é o seguinte, a lateral esquerda estava o Iago, que não é lateral, nem direito nem esquerdo, tá? E aí ele se enrolou bastante na marcação, e quem tinha que marcar lá na frente, vamos dizer assim, para dar o suporte ao Iago, que era o John Arias. Aliás, o Diniz colocou certo o John Arias, lembra que eu falei ontem? Ou o Natan ou o John Arias, e eu preferi o John Arias, então ele colocou o John Arias. Mas o John Arias não, ele vacilou na marcação, aí o Andrés conseguiu passar lá, não só por ele, quanto pelo Iago, e aí fez o gol. Aliás, foram os dois gols, né, e foram feitos por ali, pela esquerda, tá certo? Bom, aí assim, o Fluminense ainda tentou, mas assim, o goleiro lá, o Hugo, né, ele estava numa noite iluminada, né? Enfim, terminamos a partida com 1-1, tá certo? E a gente ficou imaginando, por que será? O que vai acontecer se a gente está empatando? A gente tem que virar. Tem que virar e tem que ganhar, porque o Fluminense estava melhor em campo do que o Flamengo, né? Estava bem melhor em campo do que o Flamengo. Mas eu achei, conversando com os colegas e tal, achei que o Diniz ia fazer alguma substituição. Mas ele voltou para o segundo tempo sem nenhuma modificação. Então, obviamente, né, como estava empate, alguém tinha que tomar a atitude de ir para cima, né? O Flamengo teve mais essa atitude no começo, nos 15 minutos do segundo tempo, tá certo? E aí, tanto fizeram que chegaram ao gol, também pela esquerda e também numa falha do nosso amigo Iago, tá certo? 2-1. Só que assim, 2-1, o Flamengo parou. Acho que para ele estava bom e tal. E o Diniz resolveu tirar os laterais, tirou o Iago, né? O Samuel Xavier ficou e tirou o lateral esquerdo, que é o Iago, tirou o Wellington, né? E botou o John Kennedy e quem mais? O John Kennedy e mais um, que eu esqueci agora, tá? Mas enfim, ok, colocou o John Kennedy. E o Matheus,
aquele rapaz novo. Bom, vou lembrar depois. Se eu não lembrar, vocês sabem quem foi. Botou 2 garotos, tá? O rapaz que tinha se destacado no jogo anterior. O que acontece? A gente ficou sem... Ele botou um monte de atacante, né? Por que ele fez isso? Que eu acho que ele fez isso. E quando ele fez isso, o Fluminense não tinha mais jogadas. Quer dizer, a gente não tinha as laterais praticamente, porque como eu falei, Samuel Xavier, ele é mais de defesa, retenção, ele não vai à frente. Então a gente não tinha ninguém para subir, e o meio de campo, bem dizer, só quando ele tirou o Wellington, o meio de campo, o Ganso, que estava mal no primeiro tempo, começou a jogar melhor, junto com o André. Por quê? É aquela coisa. O Wellington, ele, não vou dizer que ele não tem um passe bom, até tem, mas ele é lento. Então, até alguém me chamou a atenção que no segundo gol do Flamengo, o Wellington estava trotando em campo. Quer dizer, ele não está bem fisicamente. E aí, assim, o Diniz, o que aconteceu? Vou botar um outro lateral? Quem? Pineda, foi mal pra caramba. Cris Silva, muito mal. O nosso amigo Marlon, que também foi muito mal. Então a gente tem 3 laterais, ou 4, né? A gente tem, e o Calegari também não está bem, tá? Mas pra esquerda a gente tem 3 que não tem nenhum. Ele resolveu improvisar o Iago, provavelmente porque não confia nas laterais, nos laterais que tem. Então a conclusão é essa, tá? Sim, ele botou o Bigode também, depois, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Bigode é triste. Ele é nada vezes nada. Ele e o Cris Silva é uma dupla que realmente é impressionante. Então, assim, a gente tem, assim, pelo menos 5 jogadores que não fazem e que não estão no nível nem mais baixo, tão péssimos. Como é que a gente vai... Quer dizer, mesmo assim, mesmo o Diniz, a gente não tendo lateral, não tendo muitas jogadas pelo meio e muito complicado, a gente se valeu dos valores individuais. O Luiz Henrique, John Kennedy e o povo que estava lá. Mas assim, a gente perdeu pelo menos umas 3 chances, porque o goleiro teve bom reflexo, o Hugo, e a gente não conseguiu acertar o gol. A pontaria não estava muito legal, ou o goleiro estava bem largo também, vamos dizer assim, né? Do tamanho do gol, o que salvou o Flamengo também, porque a gente no finalzinho, a partir do 20º minuto, quando o Wellington saiu, o Fluminense amassou o Flamengo. Só deu o Fluminense, mas a gente não conseguia concretizar aquelas chances que nós tivemos quando chegávamos à frente em gol. Então, porque o Hugo também estava muito bem. Eu não vou nem falar de arbitragem, tá, minha gente? Não vou, porque não adianta, a gente não pode jogar pensando em arbitragem. Mas o árbitro também não foi legal, atuou muito, foi péssimo. Esse Klaus aí foi um caos, na verdade. Mas enfim, não vou falar nele não, tá? O Ganso não estava bem. Aliás, o primeiro gol, quem perdeu a bola foi ele, tá? Ele não estava bem, mas só que melhorou no segundo tempo, né? O André também estava na posição errada. Quando o Wellington saiu, a posição que não é dele. Quando o Wellington saiu, ele foi para a posição dele e jogou bem, melhor do que tinha jogado no primeiro tempo. Então o Fluminense, eu acho que o Diniz quer até montar um time competitivo, tá? Só que ele não tem peça. Ele tem que ficar improvisando, e com isso tira os jogadores da posição deles. O Iago nunca foi lateral. Não vai jogar bem nem na esquerda nem na direita. A gente tem que arrumar 2 laterais bons. Não tem dinheiro, vai na base. Não dá para ficar desse jeito. Foi um jogo em que o Fluminense, apesar dessas deficiências, ele jogou muito bem. Tanto é que a torcida no final aplaudiu. Entendeu? Porque uma coisa é o time jogar mal, ninguém se interessar, e não foi isso que aconteceu. Eles realmente
sabe, foram para cima, não teve esse negócio de recuo. A gente recuou quando o Flamengo, óbvio, né? Se não recuar quando o time adversário está atacando, a gente não consegue se defender. Mas assim, a gente não teve esse negócio de recuar gratuitamente, não. A gente foi na frente, foi à frente. Mas deficiências nossas. O mérito do Hugo lá, que é goleiro deles, mérito do Hugo. Se não fosse ele, tinha pelo menos aquelas 3 bolas entrado, tá? Mas o Hugo estava numa noite iluminada e aí futebol é isso mesmo, nem sempre ganha aquele que foi melhor. Quantas vezes a gente criticou o Fluminense por ter ganho uma partida e não foi melhor? Eu já falei isso diversas vezes. Então, acontece. Eu acho o seguinte, a gente só está em 2 competições, Copa do Brasil e Brasileirão. A gente tem que se reforçar. Julho está chegando aí. Amanhã, ou depois de amanhã, já é junho. A gente tem que procurar aqui no mercado 2 laterais no mínimo e um atacante. Pelo amor de Deus. Senão vai ficar muito difícil. Vai ficar muito difícil. De preferência, esse atacante, de repente, um meio atacante, que atue tanto no meio, talvez um atacante um pouquinho recuado, não sei. Eu acho que assim, eu também não saberia o que fazer no lugar do Diniz com a questão dos laterais, tá? A improvisação que ele tentou fazer lá. Não deu certo dessa vez, mas algumas vezes já deu certo. Então, foi a primeira derrota do Diniz com o Fluminense nessa gestão agora. Vamos ver o que vai desencadear isso, tá? E daqui para frente o que vai acontecer, como vai atuar, se o Fluminense vai realmente no mercado, se não vai. Eu acho bom ir, se não for, é melhor ir na divisão de base. E outra coisa, chega de Bigode, pelo amor de Deus. Bigode e Wellington não dá, muito menos Cris Silva. Já deu mesmo. E para de improvisar, para de improvisar até bati no microfone aqui, para de improvisar o Iago. O Iago não é e nunca foi lateral, nem da direita nem da esquerda, tá? Ele é um jogador mediano, mas é um médio volante ali. Então, é a posição dele. Outra coisa, eu acho que o Nonato deveria ter entrado. Porque o Nonato é o tipo do jogador que vai à frente, que joga junto com o Ganso. O Ganso hoje em dia ele tenta uma jogada, ele olha assim para o lado, não tem ninguém, o Wellington não está lá. Então, assim, como o Nonato é o jogador que vai acompanhar ele. Mas eu não sei o que acontece, né? Enfim. Vamos ver o que Diniz vai nos aprontar das próximas vezes. Obviamente, parece, se eu não me engano, os nossos próximos jogos, agora o próximo jogo é em domingo, né? Vamos ver, vamos vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? Mas essas foram as minhas opiniões. Gostaria que vocês colocassem aí nos comentários o que acharam desse jogo, se a gente mereceu perder, vocês acharam que o Flamengo jogou mais que nós. Coloquem nos comentários aí. E mais uma vez peço que quem não for inscrito se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê o like no vídeo, compartilhe esse vídeo com os amigos tricolores e caso queira e goste do nosso canal, Coração Tricolor, que nos apoie, se puderem, com aquela opção Valeu Demais, que é essa opção que o YouTube disponibilizou, tá? Com qualquer um daqueles valores, já agradeço de coração tricolor, tá certo? Bom, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e fui!